estão ficando disponíveis lá no portal. Não sei se vocês já chegaram a ver. Então, quem perdeu aulas online, eu ia falar aula presencial, né? Quem perdeu a aula presencial online, as aulas ficam gravadas e eu estou postando todas elas lá no portal, porque às vezes você não consegue atender, você não consegue assistir uma aula inteira porque precisa atender no meio da aula, enfim. Só que tem aquela coisa importante: quem participa da aula com a câmera aberta e o microfone aberto ganha, ganha cash, ganha bônus. E a nossa gamificação dentro do portal, eu acho nada mais justo do que brincar com dinheiro, porque é assim que a gente funciona, né? O ser humano gosta de trabalhar com dinheiro, de ter uma bonificação. E doutora Carolina é uma prova viva disso, que ela mesmo já usou esses bônus para poder comprar vários produtinhos, né? A, a lojinha de doutora Carolina está movimentada dentro desse Meu portal. carrinho está cheio. O carrinho dela está cheio porque ela comprou um monte de horas práticas. Então, vocês estão vendo aí no Instagram a doutora Carolina morando dentro da clínica. Ela comprou um armário da clínica só com ponto do portal, né? 5 pontos. Ela arrumou um armário lá para botar a bolsa dela, que é isso, ela conseguiu só com pontos de participação aqui. Então, vocês estão vendo muito doutora Carolina lá presente. Mas eu tenho uma notícia muito legal para vocês que ainda não sabem. Felipe, Glaucia e Renata, que estão por aqui. Eu e a doutora Carolina estamos fazendo um curso em Volta Redonda, tá? Então, vamos levar o método Natural Up para um curso de 3 dias, né? Sério. 3 dias, são 2 dias de prática e 1 dia de hands-on. Os alunos vão assistir às aulas teóricas lá dentro do portal e depois eles vão para um dia de tirar dúvidas sobre todos os temas. Então, vocês imaginam como vai ser intenso esse curso. Então, estamos aceitando candidaturas para monitor. Estamos aceitando candidaturas para monitores que queiram ir à Volta Redonda participar desse curso, porque é sempre muito legal. Eu e a doutora Carolina damos conta, mas é sempre bom ter uma ajudinha. Então, todo mundo que está aqui está mais do que convidado para participar do curso. São 4 consultórios simultâneos ao mesmo tempo acontecendo atendimentos, então a gente não tem cada um, né? Não tem 2 corpos, então não dá para estar em todos os consultórios ao mesmo tempo. Se tivesse, daria, mas como são 4 consultórios separados, é legal a gente ter um monitor e sempre é bom. Eu não sei se vocês sabem, mas a minha formação de harmonização começou sendo monitor de cursos e foi aí que eu aprendi muito dentro de harmonização. Porque eu acho que quando a gente ensina, a gente aprende muito para poder ensinar muito bem feito. Pelo menos eu sou assim. Então, eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de estar como monitores de algum curso, algum dia, o nosso, no caso, eu acho que vale super a pena, tá? Esse é longe, é em Volta Redonda, eu sei, mas teremos oportunidades. Eu acho que aqui eu acho que ninguém foi meu monitor em nenhum curso, né? Porque depois que vocês me conheceram, a gente já não estava tendo mais cursos em turma. Mas teve uma galera, tipo a doutora Tabata, que o Felipe conheceu, a deixa eu ver, a doutora Shelley, que sempre faz parte aqui com a gente, né, que trabalha hoje lá na clínica. A minha mãe, inclusive, minha mãe foi monitora de vários cursos presenciais, cursos esses que tinham 6, 7, 8 alunos, e a minha mãe não sabia nada de Hoff. Ela queria estar ali para me ajudar, né, vocês imaginam. E hoje a minha mãe tem muita segurança para fazer os procedimentos dela. Vocês viram ali que a gente fez uma discussão de caso clínico de uma paciente que era da minha mãe, que fez um preenchimento labial, porque ela ficou muito tempo sem fazer preenchimento labial, e aí de repente ela foi fazer de uma amiga e gerou uma insegurança que a gente colocou lá no grupo. Vocês viram antes e depois da paciente, né? O durante. Ela ficou com uma lesão, parecia uma lesão herpética, mas ao mesmo tempo parecia também uma granulação, uma nodulação. E deixa eu só admitir mais o nosso. Permitir. E aí o que aconteceu naquela paciente foi simplesmente a gente tem a hipótese de diagnóstico dela como se fosse uma queimadura, que ela
teve no lábio, ela teve em todos os lábios, então foi uma lesão que ela teve realmente considerável, mas como a lesão era bilateral, a gente descartou em grande parte, né, o nosso diagnóstico, nossa hipótese diagnóstica de ser uma lesão herpética, porque geralmente a lesão herpética aparece só de um lado do paciente, de um lado do lábio, e a paciente teve de um lado, do outro e no lábio superior, bem na parte medial. Então foi o que fez a gente pensar, será que isso é herpes mesmo? Será que não é uma infecção? Será que não é uma granulação do procedimento? E aí eu fui ver a paciente no dia seguinte, né? Quando a paciente chegou no consultório, ela estava curada. Eu não sei se é divino, eu não sei o que houve, mas ela se curou. O que importa é que ela estava curada, houve um milagre ali e nada aconteceu. Mas se fosse uma lesão de herpes, gente, o nosso protocolo é a gente fazer uma dose de ataque com aciclovir ou valaciclovir, né? A gente já sabe do nosso protocolo de herpes. E não é para dar corticoide para o paciente em caso de suspeita de herpes, porque o corticoide abaixa a imunidade do nosso paciente. Então a gente não pode fazer essa brincadeira de, eu vou testar aqui um anti-inflamatório. Não, porque senão você vai piorar e o paciente pode ter uma lesão de herpes muito pior. E o que pode acontecer de pior no mundo, assim, com uma lesão herpética? Alguém tem uma hipótese? Virar um zoster? Ou nada a ver? Total. Na verdade, as duas vão ter ligação, né, com. Ai, eu estou tentando ajeitar um negócio que eu quero mostrar para vocês, que chegou aqui em casa esses dias, não estou conseguindo. O que pode acontecer? Paciente com a imunidade comprometida tá com uma lesão de herpes labial ou facial, que acontece, tá? É muito comum um paciente ter lesão de herpes até em regiões da face, principalmente olhos. E é aí que preocupa muito a gente. O paciente está com uma baixa imunológica. A lesão de herpes ela não apareceu por acaso, ela apareceu porque esse paciente está imunodeprimido. E essa imunodepressão pode ser que a lesão de herpes se espalhe e vá para lugares que a gente não quer. Principalmente para o sistema nervoso central. Se afetar nervos, a gente pode ter até uma paralisia ou sequelas causadas pela herpes, né? Então a gente não pode ficar brincando com um paciente que está num quadro viral, né? Atacado, como a gente pensou que aquela paciente estava. Então, quando eu fui entrar com o corticoide dela, eu já tinha certeza que não era herpes e eu estava achando que ela estava tendo um processo infeccioso. O corticoide fazia algum papel importante ali? Sim, de reduzir o edema, porque faziam 15 dias que ela tinha feito preenchimento labial e ela ainda estava com edema grande para um preenchimento labial. Só que ela estava com pela foto que ela me mandou, uma vesícula, né, amarelada. Que vesícula amarelada geralmente significa infecção, né? O nosso corpo está respondendo ali, fazendo um processo inflamatório de isolar aquela bactéria, gerando aquele pus, né? Que é o que a gente vê clinicamente. Fala, doutora Carolina. Eu queria te perguntar se, por exemplo, se você não conseguisse descartar que pudesse ser herpes, Uhum. mas o quadro estivesse piorando, eu poderia entrar com um anti-inflamatório sem ser corticoide? Então, pode, não vai fazer um efeito tão imediato quanto um corticoide faria, tão rápido, quanto a gente gostaria. O ideal é não entrar com corticoide, porque o corticoide pode diminuir a imunidade do paciente. Vamos falar de forma bem popular, né? A Uhum. imunidade do paciente pode diminuir, ele pode ter uma baixa imunológica por conta da corticoide terapia. Então, a gente não entraria com corticoide de cara em suspeita de herpes, tá? Então, é sempre bom um diagnóstico muito bem feito, porque qualquer intervenção com anti-inflamatórios que são hormonais, eles podem causar uma baixa imunológica no nosso paciente e piorar o quadro sistêmico dele, como é, por exemplo, o quadro de uma herpes, né? Uhum. Enfim, foi respondido essa pergunta? Foi. Foi. Gente, olha só que coisa linda. Isso aqui é só para quem merece, tá?
Olha que chegou ontem aqui em casa, tá? Eu cheguei de São Paulo e tinha isso na minha portaria. Algumas, são poucas, mas isso aí, eu tô apaixonado. Felipe, nunca mais garrafa feia em cima da mesa, hein? Mas você vê que você foi com uma garrafa linda esses dias. A gente não vai ter mais garrafa feia fubando em cima da mesa, a garrafa da clínica. Identidade visual pesadíssima. Vamos lá. Pessoal, eu queria começar nossa aula de hoje, que já começou, né? É, dando as boas-vindas primeiro para o Felipe, que não estava participando das outras aulas, mas deveria. Eu vou dar um esporrinho ao vivo. E o doutor Igor, que a gente começou uma discussão ontem, né, doutor? Bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Nós tivemos uma discussão ontem, não é uma discussão, né? Mas a gente teve um momento de. Vamos falar sobre isso em aula, sobre aquele resurfacing que eu mandei para vocês, o link. Não sei se vocês chegaram a ver o post daquela pessoa que postou o vídeo do paciente com a cara toda ensanguentada. Eu queria que o doutor Igor pedir para ele chegou para mim com um artigo científico falando sobre exatamente aquela técnica, o que aconteceu ali, tá? Estou me abstendo de opiniões nesse momento, não vou falar nada porque senão vocês vão ter resposta. O que aconteceu ali foi: o profissional fez um preenchimento com silicone no paciente. Eu vou tentar não fazer uma cara agora. Fez um preenchimento com silicone no rosto do paciente, com agulha em vários locais da face, e depois usou tecnologias de laser para tratamento de cicatrizes de acne, que eram cicatrizes atróficas, né? A gente estava vendo ali cicatrizes baixas, cicatrizes que estavam afundadas na pele do paciente. E aí o doutor Igor trouxe o artigo justamente falando, embasando cientificamente o raciocínio daquela pessoa. Se estava certo, se estava errado. E o doutor Igor vai ler para a gente um pouquinho desse artigo que ele preparou, um resumo para a gente, que é um artigo em inglês, que eu já te peço, doutor, quando terminar a aula, ou assim que você puder, envia no grupo para todo mundo, mas fala bem rapidinho aí o que foi o seu achado ontem. Perfeito. Primeiro, eu fui estudar um pouquinho a publicação, né? A publicação estava muito aberta, então eu não tinha entendido qual a metodologia ele tinha usado. Então eu fui direto nas bases científicas para pesquisar sobre um artigo científico que explicasse ao certo o que estava acontecendo naquele procedimento. Uhum. E eu peguei esse artigo científico que pegou justamente aquilo ali, o ponto principal que eu estava para virar essa chave na minha cabeça. Então, eu fiz um pequeno resumo desse artigo. Eu traduzi o artigo para encaminhar para vocês, encaminhei já traduzido para o Dr. Gustavo. E eu fiz um resumo e eu traduzi para encaminhar para vocês no grupo posteriormente a essa aula. Então, eu vou ler aqui para vocês. O artigo analisa os riscos dos resurfacing com lasers de CO2 em pacientes previamente submetidos à injeção de silicone líquido. Os autores demonstram experimentalmente que o silicone pode sofrer combustão quando atingido pela energia do laser, produzindo o chamado silicone flash, uma chama capaz de aumentar significativamente o dano térmico aos tecidos. Além disso, o estudo evidenciou histologicamente que o silicone permanece distribuído em diferentes camadas da pele por muitos anos, inclusive na derme superficial, região diretamente atingida pelo laser. Com base nesses achados, os autores concluíram que a presença prévia do silicone líquido representa uma contraindicação relativa ao resurfacing com laser, devido ao maior risco de queimaduras profundas, necrose tecidual e cicatrizes permanentes. O trabalho reforça a importância de uma anamnese detalhada antes de procedimentos estéticos a laser e sugere que, em muitos casos, a excisão cirúrgica dos depósitos de silicone pode ser uma alternativa mais segura do que um tratamento com laser. Os resultados do estudo mostram que a aplicação do laser diretamente sobre microgotículas de silicone gerou combustão visível, gerou uma combustão visível mesmo. Inclusive, no artigo, vocês vão ver essa combustão que gerou nessa parte do material, que eles fizeram isso e fotografaram.
aumentando expressivamente a lesão térmica aos tecidos adjacentes. A análise histológica revelou a destruição da epiderme, necrose dérmica e dano profundo ao redor dos depósitos. Enfim, para não ser mais redundante, eu também entrei numa discussão também com o Dr. Gustavo ontem. Eu entrei nos comentários, logo depois de ver a publicação, eu procurei esse artigo e eu fui ler os comentários para ver o que os colegas estavam dizendo. Né? E eu li um dos comentários que falava sobre a injeção de ácido hialurônico ao invés da injeção do próprio silicone. Será que teria um efeito parecido? Será que não teria tanto malefício? Ou se, ao invés de adicionarmos um ácido hialurônico de baixa reticulação, usássemos o Radiesse, por exemplo? Ficou esse questionamento com o Dr. Gustavo. Isso aí. Alguém tem algum comentário sobre isso? É só rir mesmo, né? Não, se eu não estivesse escutando de você, eu ia falar, não. É mentira, né? A gente acha que é mentira. Vocês viram o post? É um post real, é uma pessoa que fez isso. A pessoa está viva? A pessoa está viva, a pessoa segue viva. Ela teve uma lesão infecciosa no nariz durante o processo. Não sei se vocês repararam, no vídeo ela ficou com pústulas no nariz, porque, obviamente, causou alguma infecção ali local. O nariz é uma região muito pouco vascularizada, então realmente chega menos aporte sanguíneo, o que faz chegar menos células de defesa. Então, é comum que região de nariz tenha muito esse processo inflamatório e infeccioso ao mesmo tempo, principalmente quando a gente tem um caso de necrose tecidual, como é o caso que o laser resurfacing com a injeção de silicone faz com que a pele passe por um processo mais danoso do que um peeling de fenol, por exemplo. Porque o peeling de fenol gera uma necrose tecidual, concordam comigo? Só que é uma necrose controlada por camadas, vamos dizer assim, porque a pessoa usa ali cróton, fenol, a gente usa camadas e dependendo da região da face é aplicado mais de uma camada. Essas camadas fazem com que o peeling adentre mais da pele, né? E que vá além de epiderme, chegue em derme. A nossa intenção com um peeling ou com um laser de CO2 fracionado, por exemplo, é aquele mecanismo de indução de colágeno que a gente falou há 2, 3 aulas atrás, que é um mecanismo por lesão, né? É um mecanismo de reparação tecidual. Então, quando a gente faz qualquer procedimento que seja laser, microagulhamento, peeling, esses procedimentos induzem uma regeneração tecidual que faz com que o estímulo de colágeno nessa região aconteça e vai nascer uma nova pele, né? Vai ter uma remodelação. E o nosso corpo trabalha com a remodelação principalmente em cima de fibroblastos. Fibroblastos que vão produzir toda aquela matriz, novas células que vão ser produzidas ali de tecido de derme e conjuntivo que vão ter na região, mas o principal quando tem um tecido de reparação é o colágeno. Colágeno do tipo 3 primeiro, né? Que é um colágeno desorganizado, para depois fazer o colágeno do tipo 1. Então, se a gente tem um paciente, por exemplo, que tem propensão a desenvolver queloide, e eu faço um procedimento nesse paciente, eu faço o rosto do meu paciente virar uma grande queloide. Então, a gente tem contraindicações, por exemplo, para o procedimento de microagulhamento, pacientes com queloide. Você olha o paciente inteiro antes de fazer um procedimento de microagulhamento. Você tem que olhar cicatrizes prévias, se ele já fez alguma cirurgia, se ele tem alguma queloide pelo corpo por algum motivo, se o furo da orelha deu queloide, se o piercing deu queloide, pede para ver cicatrizes que sejam em regiões escondidas. Barriga, pé, mão, eu sempre pergunto, você já fez alguma cirurgia? Você fez alguma intervenção? Quero ver a cicatriz, quero ver como é a sua recuperação. Porque se essa pessoa tem queloide, ela não pode fazer microagulhamento de uma forma intensa. Imagina um laser de CO2 fracionado com um material que pega fogo. Vamos falar popularmente assim.
é injetado silicone, que vocês já sabem a minha opinião sobre materiais permanentes, né? A gente não vai trabalhar com silicone em hipótese alguma no nosso paciente. Mas, se você quisesse fazer um procedimento parecido, o que o Dr. Igor trouxe é muito importante. A gente usa o ácido hialurônico com menos reticulação, né, que a gente chama dessa forma, que é um ácido hialurônico com menos volumização, para preencher regiões superficiais. Às vezes, pessoal, eu faço isso mesmo com aquela mescla de PDRN e ácido hialurônico que nem volumiza, é apenas para entregar matriz para o nosso tecido ter o que trabalhar, né? Então, quando a gente quer trabalhar uma cicatriz de acne, o protocolo padrão, na minha opinião, é descolamento e debridamento dessa cicatriz. A gente vai debridar a cicatriz de acne, fazer um debridamento com cânula e anestesiar bem a região, encharcar de anestésico, soltar bastante aquela cicatriz, e vocês já devem ter visto eu fazendo subincisão, ou mesmo vocês já devem ter feito. Se vocês trabalham com corporal, já podem ter feito isso em celulites, inclusive, porque a gente faz o tratamento de celulite descolando aquela adesão que tem, né, da inflamação. Como na cicatriz de acne, a gente vai descolar bem a cicatriz para depois entrar com um material preenchedor, volumizador ou hidratante para essa região. A ideia da cicatriz de acne é, a gente tem uma cicatriz atrófica, né? Que foi provavelmente o que aconteceu ali, uma cicatriz proveniente de uma lesão que era uma pústula, que era uma acne, que durante o processo de cicatrização, o seu tecido cicatrizou a menos do que ele tinha antes. Então, ele gerou uma necrose, vamos dizer assim, ele perdeu o tecido circundante ali que fazia o encapsulamento daquela lesão, e quando a lesão foi embora, ficou mais baixo que o seu tecido. Então, ali a gente vai ter um tecido extremamente fibrosado para dentro. Nesses casos, sim, o laser é excelente. Entrar com um protocolo chamado resurfacing, eu acho legal para casos específicos, que a gente não vai ter uma hiperformação de colágeno, por exemplo, que é uma queloide, né? A gente tem que ter um controle dessa inflamação. Como que você vai ter controle de uma inflamação num tecido que você não conhece, que você está vendo pela primeira vez e já chega fazendo um laser? Na minha opinião, é imprudência. Então, você trabalhar com um protocolo como resurfacing é válido, mas você tem que entender muito bem a história pregressa desse paciente. Agora, sobre ácido hialurônico, Radiesse e todos os outros materiais, o Radiesse não vai sofrer nenhuma alteração com a temperatura. E a gente sabe disso porque, é óbvio, é uma biocerâmica idêntica ao que a gente tem no nosso organismo. O que costuma acontecer se a gente aquecer muito uma região óssea ou dental é a gente ter iatrogenias, né, problemas relacionados aos tecidos circundantes ou mesmo internos desse dente, por exemplo. Em odontologia, a gente sabe que se a gente aquecer muito um elemento dental, por exemplo, fazendo um preparo ou o que seja, a gente pode gerar uma necrose pulpar. A polpa desse dente pode morrer. Nos ossos, acontece um processo parecido. Você pode gerar uma osteonecrose por conta de um calor excessivo no tecido ósseo. A hidroxiapatita vai se comportar de forma bem parecida dentro do nosso organismo. Ela vai aquecer. Então, pode ser que gere um processo ruim. Não temos comprovação disso, falando, olha, eu peguei uma hidroxiapatita e aqueci a 200 graus dentro do corpo do paciente para ver o que ia dar. Assim, sinceramente, qualquer coisa que você bota numa temperatura acima de 60 graus dentro do corpo do seu paciente vai desnaturar células que tem em volta. Né? Então, quando a gente vai fazer um plasma gel, por exemplo, a gente aquece o plasma gel a 90 graus Celsius, 80, ele vira gel e depois a gente faz o quê? Resfria. Esse método de resfriamento é necessário, porque se a gente aplica ele quente, a gente pode gerar um processo danoso para o nosso paciente, né? E aí que entra o grande perigo de trabalhar com um material aquecido e materiais muito quentes. É para gerar necrose. O laser de CO2 gera uma necrose de onde ele queimou. Ele queima.
queimou, o nosso organismo tem que descartar aquilo. Ele vai gerar um processo inflamatório em volta e vai jogar fora, vai descamar, vai jogar fora aquela parte queimada. Assim como quando a gente queima alguma parte do nosso corpo. Vai ser muito parecido. Fala, doutora Carolina. Só um questionamento aqui. Porque paciente que procura essas tecnologias, normalmente tem uma flacidez maior, uma coisa assim. Então, são 45, 50, 60 anos. Esses pacientes, muita gente toma aquela medicação de alendronato de cálcio, e pode ter uma propensão maior a ter osteonecrose. Tá. Pacientes que Sim. fazem uso dessa medicação têm uma contraindicação para fazer tecnologia ou nada a ver? Não tem muito a ver, porque a tecnologia a gente não bota no osso. E quando a gente trabalha com o therapy, a gente nunca mais consegue trabalhar com outro ultrassom microfocado, por exemplo, porque você aprende a visualizar enquanto aplica. E depois que você trabalha com o therapy, você nunca mais vai querer trabalhar com outro ultrassom. Por quê? Você vai trabalhar um lado do rosto do paciente, a profundidade do tecido está 4,5. Do outro, está 3. O mesmo paciente, um lado da face está numa profundidade, o outro está em outra. Quando você vai trabalhar com outro ultrassom microfocado, o ultrassom microfocado, lembrando, ele faz pontos de termocoagulação de em torno de 60 graus Celsius. O que não seria muito ruim se pegar um pontinho no osso. Mas você imagina você fazer uma aplicação de 600 disparos. Cada disparo tem 13 pontos de termocoagulação. Se você fizer isso tudo no osso do paciente, aí você vai ter uma osteonecrose. Com certeza. Assim, eu nem falo quem pode ter hipótese. Vai ter, o paciente teria uma osteonecrose. A gente sabe quando a gente está trabalhando com pacientes que fazem uso dos Zumabs da vida, né? Denosumab, como é que chama aquele outro, gente? Enfim, são os Zumab da vida, né? Que são as medicações para tratamento de osteoporose que geram um processo de osteonecrose, às vezes com uma simples lesão. Tem uma prótese que está encostando ali naquela gengiva, começa a gerar uma necrose tecidual do paciente. Você imagina uma lesão de calor no osso do paciente? Eu não faria de jeito nenhum. Já trabalhando com a visualização em tempo real do therapy, eu tenho mais segurança de não estar atuando em osso. Por quê? A contraindicação do ultrassom microfocado é quando você vai trabalhar em tecido que não deveria, que são gorduras em pacientes que não querem emagrecer a face, e tecido ósseo em todos os pacientes. Se o ultrassom bate no osso, ele bate e reflete. Ele vai sentir a dor toda no periósteo. Então, quando o paciente está fazendo ultrassom microfocado e está se contorcendo da cadeira de dor, bota 90% de chance que é técnica errada, está batendo no osso. Outros 10% de chance o paciente é fresco. Porque, assim, a gente, às vezes, vendo o que a gente está fazendo, o paciente se contorce na cadeira e a gente fala, nossa, mas eu fiz isso em mim ontem e eu não senti essa dor toda. Então, tem pacientes que são mais fresquinhos, eu sou um desses, que sou um paciente muito sensível, então qualquer coisa, qualquer estímulo me gera uma dor alta, principalmente dependendo do meu nível de estresse do dia. Então, se eu estou estressado, o limiar de dor diminui e aumenta, né? E a gente começa a ter mais dor. E a gente vê isso claramente em pacientes com bruxismo, pacientes com DTMs e pacientes que têm outras dores neuropáticas, que ele está mais estressado, ele sente mais dor. Ele está menos estressado, ele sente menos dor. Fibromialgias e etc. Então, está tudo muito interligado, sistêmico. Então, vamos voltar lá para o laser, para a tecnologia. A gente, além desse laser de CO2 fracionado, hoje no mercado, temos outras plataformas. Por exemplo, a gente tem o laser de NyAG. Eu não sei se vocês já ouviram falar e já viram. Ele é muito parecido com o CO2 fracionado. Ele deixa aqueles quadradinhos, vai fazendo aquela leitura, parecendo que é um CO2 fracionado, né? A gente vê, ele passa um laser, faz uma leitura e depois faz como se fosse um QR Code na pele do paciente, né? Ele deixa várias marquinhas. Eu já fiz esse procedimento como paciente. Ele é menos doloroso que o CO2 fracionado, até porque a potência dele é um pouco menor em questão de ablação do tecido, tá?
ele vai gerar no nosso tecido um processo inflamatório, só que ele é controlado. O CO2 também pode ser controlado. E eu não sei se vocês conseguem reparar, quando vocês virem a próxima vez, olhem bem, o CO2 ele faz um ponto e deixa um ponto sem. Um ponto e um ponto sem. Ou seja, ele fica intercalando tecido saudável, tecido queimado, tecido saudável, tecido queimado, justamente para a gente ter um tecido saudável para reparar esse tecido queimado. Não é simplesmente eu pegar e queimar um quadrado de pele. Eu preciso ter tecido saudável, queimado, saudável, queimado. Se eu tiver tudo queimado, ferrou. E o que eu vejo muito profissional fazendo é passando o laser e depois passando de novo nos pontos que não estavam com a termocoagulação. Aí dá vontade de chorar, porque a pessoa tem a tecnologia, tem tudo em volta ali para poder ajudar ela, ela vai lá e ela se afunda no problema. Então ela pega uma questão que foi pensada para ser dessa forma e ela destrói isso. Ela vai e faz 2 vezes o CO2 no mesmo local, achando que vai ter um efeito melhor. E aí a gente começa a ter intercorrências, até de Lavian, minha gente. O Lavian também funciona dessa forma. O Lavian é um microagulhamento chique, tá? Eu vou falar, falei, joguei. O Lavian vai fazer uma ablação de tecido parecida com o que o microagulhamento vai fazer, principalmente em questão de profundidade. Ele abre canais através de uma luz, através de um laser, né? Através de uma fonte térmica ali, que vai ser esse laser, e ele vai entregar para o nosso paciente um resultado parecido com o microagulhamento. A gente sabe que com o microagulhamento a gente pode hiperpigmentar a pele do paciente, gerar um melasma, a gente pode causar iatrogenias diversas e podem ser, desde que eu falei para vocês aqui, queloides, até questões mais superficiais, vamos dizer assim, como, por exemplo, manchas, né? Uma melanose, você pode piorar, inclusive, diagnóstico antes de um microagulhamento, que deve ser muito bem feito, de câncer de pele. Você não pode pegar um paciente com câncer de pele e fazer um microagulhamento em cima do câncer do seu paciente e sair microagulhando o resto da face dele. Alguém pensa no que pode acontecer? Alguém tem alguma sugestão do que pode rolar se a gente faz um microagulhamento em cima de um câncer de pele e continua fazendo esse microagulhamento no rosto do paciente? A gente vai aumentar a lesão, a gente vai espalhar a lesão, a gente vai fazer o tecido que estava, às vezes, tudo bem que a maioria dos cânceres de pele são metastáticos, né? Eles vão espalhando. Só que você pode espalhar mais ainda o seu câncer de pele, piorar aquela lesão. Então, o diagnóstico tem que ser muito preciso. Você está com dúvida de alguma manchinha do seu paciente, não faz o microagulhamento em cima, não, gente. Não faz a tecnologia, não faz o procedimento, espera, manda ele para o dermato fazer uma biópsia, que seja. Eu já peguei muito paciente 60 a mais com câncer de pele, principalmente em região de aba nasal. É muito comum. Vocês precisam estar de olhos abertos o tempo todo para isso, tá? Então, assim, a gente começou a falar de tecnologia para poder entrar num ponto que a gente já falou algumas aulas atrás: estímulo de colágeno. Todas essas tecnologias que a gente falou até agora estão gerando, de segunda intenção, que seja, o processo de estímulo de colágeno, que é uma regeneração tecidual. E a gente entra lá na base do nosso método Natural Up, que basicamente nossos detentores do método que estão presentes aqui podem falar por si, né, doutora Renata e doutora Carolina, que a gente tem um manual de método que fala de regeneração antes de estimulação. Então, se a gente vai fazer um tratamento de tecnologia no nosso paciente, a gente poderia otimizar esse procedimento fazendo, anteriormente a esse procedimento, uma adequação do meio, tanto sistêmica quanto local da pele desse paciente, entregando para aquele paciente todos os minerais, vitaminas, aminoácidos necessários para que a gente consiga ter o melhor aproveitamento de estímulo de colágeno. E aí a gente tem a gente tem a hidroxilação da tripla hélice de colágeno, que precisa de vitamina C para fazer aquilo, precisa de zinco,
para fazer aquela tripla hélice e precisa de glicina e prolina. Porque glicina, prolina e hidroxiprolina formam uma tripla hélice que formam a proteína do colágeno. Então, se a gente não tem glicina e prolina, a gente não vai ter o principal. Se a gente não tem vitamina C e zinco, a gente não hidroxila. E aí a gente não forma tripla hélice de colágeno. Então você vai fazer o que você quiser. Você vai fazer radiesse, você vai fazer tecnologia, você vai fazer o raio que o parta no seu paciente. Mas ele não vai estimular colágeno. Ele pode estimular outras coisas. Ele pode fazer um processo inflamatório atrófico até. Pode causar uma depressão na pele desse paciente. Mas ele não vai fazer uma produção de colágeno adequada. Oi, Cris, bom dia. Vocês vão ver a Cris passando aqui atrás de vez em quando. Eu estou em reunião, mas fica à vontade, tá, meu bem? Então, assim, a gente vai ter esse nosso paciente que precisa ser tratado antes de qualquer estímulo de colágeno para que a gente não tenha um processo inferior ao que a gente pode subtratar o nosso paciente, né, sem querer. E aí o doutor Igor trouxe uma questão importante. O Radiesse hoje é meu protocolo ouro para tratamento de cicatrizes de acne. A gente tem resultados lindos de pacientes que vieram fazer um protocolo de regeneração tecidual para cicatrizes de acne que fizeram radiesse, microagulhamento e o mais importante para mim, que é o IPRF, dentro do nosso paciente que tem cicatrizes de acne atróficas. Por que isso? O IPRF tem baixo custo, a gente sabe disso, a gente usa o sangue do próprio paciente, a gente aplica no paciente, a gente usa fatores de crescimento que tem dentro do IPRF para poder trabalhar a pele do nosso paciente e depois a gente gera o estímulo. O estímulo é microagulhamento, o estímulo é radiesse, o estímulo é fio, como você quiser usar esse estímulo. Eu não uso o PLLA, mas se você quiser usar o PLLA também é válido. Você pode fazer um Sculptra depois, antes que seja. O importante é você estar dando estrutura para essa pele produzir esse colágeno. E aí a gente foi lá atrás, naquela aula que eu falei com vocês sobre estímulo de colágeno, como que ele pode ser feito, a gente falou sobre mecanismos que podem induzir a formação de colágeno. Aqui está mais presente no nosso corpo hoje, e que eu quero que esteja mais presente, é por contato. Lembra que o radiesse ele gera colágeno por mecanotransdução. Mecanotransdução basicamente é quando a gente tem contato de uma substância ou de um estímulo ali naquela região. Então, a mecanotransdução ela pode ser gerada através de um aparelho que faz esse tipo de mecanotransdução e estímulo de colágeno. Só que a gente também tem um outro mecanismo de estímulo, que é o de inflamação, que a gente vai ter macrófagos se diferenciando, e aí a gente vai ter os fatores de crescimento que vão soltar no nosso organismo ali, fatores de crescimento para o fibroblasto falar, oi, estou inflamado, preciso regenerar. Como fazer? É um processo mais desordenado. E hoje a gente fala tanto de desinflamar nosso paciente, por que a gente vai querer inflamar o paciente para poder estimular colágeno, né? Então a gente volta lá atrás. Eu vou querer um processo muito inflamatório, eu estou com muita pressa. Se eu estou com muita pressa, eu consigo um resultado rápido fazendo um resurface, e o paciente vai ficar 20 dias em casa, né? Porque ninguém sai de casa com aquela cara, com aquele rosto daquela forma. Parece aquela máscara do Croton ou peeling de fenol, né? Então, a pessoa sai, fica como se fosse um pós-operatório, e muitos pacientes hoje deixam de fazer cirurgia, e eu falo isso com propriedade, porque eu tenho feito bastante cirurgia, pacientes deixam de fazer cirurgia porque não tem tempo para se recuperarem. Hoje, o nosso ativo mais importante na vida de qualquer ser humano que trabalha é o tempo. A pessoa não tem tempo para poder se recuperar, ela não tem tempo para poder voltar às atividades físicas ou atividades sociais, porque para elas são muito importantes, e é aí que entra o nosso mundo de injetáveis. O injetável surgiu disso. Na Coreia do Sul, por exemplo, são procedimentos que são feitos em horário de almoço. Fios de PDO, preenchedores, toxina. A pessoa sai do trabalho, vai almoçar, passa numa clínica, faz um procedimento e volta para o trabalho.
Como se nada tivesse acontecido. Aqui a gente ainda tem um pouco daquele negócio de, ai, eu tenho que tirar o dia, ficar quietinho. Gente, as pessoas lá vivem a vida, fazem procedimento e vão seguir a vida delas. Para isso serve o procedimento estético injetável. É aí que a gente se diferencia. Porque de resultado, eu não vou negar que o resultado do Resurfacing sem silicone, o resultado desse procedimento é fenomenal. É lindo. Só que o que me fez não comprar uma plataforma dessa até hoje? É o downtime que a gente chama. Vocês já ouviram falar esse termo, downtime? É o tempo de recuperação. É o que o Lavian, ele fala, 0 downtime. E eu acho incrível, porque o paciente faz um Lavian, ele pode ir para a praia se ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser na vida dele. Ele vai sair, vai fazer. Para praia eu forcei, né? Mas pode fazer o que ele quiser, não vai parecer que ele está com um procedimento recém-feito. O microagulhamento ele já tem que te deixar de 3 a 7 dias, dependendo da profundidade, sem pegar sol. E aí, para mim, isso já é uma questão. Microagulhamento não faço no verão. Porque eu sei que aqui no Rio, os meus pacientes, pelo menos, vão querer ir para a praia. Eles vão querer pegar sol. Então, não rola. Só que são terapias de colágeno muito boas. Então, cabe personalização. Qual é o melhor? Vocês estão fazendo a pergunta errada. Se você está me perguntando qual é o melhor, a pergunta e o raciocínio de vocês está errado. A pergunta melhor é, para esse caso, desse paciente que tem essa rotina, qual deve ser o procedimento a ser feito? É uma tecnologia? Então eu vou alugar essa tecnologia, chamar o profissional para vir aqui na clínica fazer essa tecnologia nele. Agora, não quero fazer isso, não quero ter esse custo adicional, não quero comprar uma tecnologia só para isso, mas quero fazer o procedimento, você vai entregar para ele o que você tem no seu consultório, que geralmente é um microagulhamento bem feito, um ácido hialurônico bem feito, um bioestimulador bem feito, um IPRF, um skin booster, e aí a gente consegue entregar os mesmos resultados praticamente. Pode ser que demore mais? Pode. Mas a gente vai conseguir entregar uma coisa bem parecida. Então, quando a gente começou a falar lá de preenchedores, a gente pensou que ia falar só de ácido hialurônico, né? E eu estou aqui falando com vocês essa aula inteira sobre técnicas e tecnologias de estímulo de colágeno dentro de um módulo de preenchedores. E aí vem a questão. Quando a gente fala de preencher um paciente, a gente fala de dar volume. Quando eu falo de dar volume, eu, Gustavo, gosto de dar volume com biorregeneração e eu gosto de dar volume no meu paciente com uma coisinha que nunca vai acabar. É isso. Eu dou volume para o nosso paciente, vocês já viram isso acontecer? Com o tecido do próprio paciente. O que você faz? Estímulo de colágeno. O que o estímulo de colágeno gera? Um espessamento dérmico. Se eu estou causando uma derme mais grossa, se eu estou causando um espessamento daquela região, é um biomaterial que vai induzir a formação de tecido, e quando o tecido é formado ali, ele é do paciente. A durabilidade varia enquanto o paciente envelhece. Começou a envelhecer, vai perder essa estrutura. Mas não envelheceu, está se cuidando, está controlando os radicais livres, está fazendo um detox, né? Esse paciente não vai envelhecer tão rápido, os procedimentos dele vão durar por muito mais tempo. Então, quando a gente fala do método Natural Up, e a gente já falou sobre isso várias vezes, ele vem como uma proposta de entregar para o nosso paciente um resultado durável. E aí a gente pensa, poxa, mas eu vou perder dinheiro porque meu paciente não vai refazer o preenchimento dele todo ano. E eu vou falar uma coisa para vocês. Toda esquina tem lugar que faz o preenchimento exatamente assim. O que te diferencia dessas outras pessoas? Pode ser que hoje você não ganhe esse paciente. Só que esse paciente daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai voltar para você, ou ele vai olhar para você que trabalha com essa metodologia e falar, eu cansei de gastar X por ano
mais alguma coisa, porque eu preciso refazer e dar um plus no meu tratamento. Hoje a gente tem uma metodologia que a gente entrega para o nosso paciente um resultado progressivo, que no ano que vem ele volta na clínica, não é para refazer o mesmo procedimento. Ele faz um preenchimento, ele faz o preenchimento de ácido hialurônico, ele faz o bioestimulador de colágeno, ele faz o Radiesse Plus como preenchedor, ele estrutura aquela face e ele volta com um ano depois para refazer regiões que a gente não pode fazer um tratamento de biorregeneração. Porque até para a boca a gente pode regenerar, usar fios de PDO, fazer volumização de forma definitiva. Só que é muito mais delicado, né? Lábio é uma questão que realmente, se você faz uma coisa errada, vai ficar com o lábio deformado para sempre. Então é ter muita certeza do que você vai querer. E os meus materiais definitivos são biomateriais que o próprio paciente produz. Então, eu vou fazer uma produção de colágeno labial, eu vou fazer uma produção de colágeno em volta dos lábios, eu vou fazer produção de colágeno principalmente onde a gente começa, gente. Têmporas, região posterior aqui, superior, que a gente chama de crown lift, têmporas da face mesmo, né? A gente vai fazer arco zigomático e só de a gente reposicionar essa região e criar volume, a gente vai ter um paciente que vai manter o resultado por muito mais tempo. E aí o paciente volta no seu consultório, não porque acabou, ele volta no consultório para fazer outro procedimento, porque ele gostou tanto daquele procedimento que ele fez ano passado, que ele vai investir o triplo em você se precisar, porque ele sabe que o seu procedimento dura, que ele não está jogando dinheiro no ralo. A gente tem uma tendência a ser ensinado a trabalhar com retorno, né? Retorno do paciente que precisa voltar para poder a gente ganhar dinheiro. E isso é mercadológico. Eu não acho que isso é... Eu acho que é um tiro no pé do profissional que faz errado, porque se você faz da forma correta, a longo prazo, você não ganha em recorrência, mas você ganha em indicação. Para mim, isso é muito mais valioso. Todo mundo que já esteve no consultório comigo já viu o quanto de paciente vem por indicação de outro paciente, que vem de indicação de outro, que vem de indicação de outro. Eu tenho um tráfego muito bem feito? Tenho uma divulgação muito bem feita? Porque eu gosto. Eu gosto de fazer. O Gustavo faz isso. E eu vou ensinar vocês a fazerem também, tá? Porque agora eu tô com um produto novo que eu vou contar para vocês logo, logo, que vai ensinar vocês a fazerem isso tudo de forma autônoma. Mas, basicamente, eu faço tudo isso sozinho, mas não sustentaria. O que chega de paciente lá de primeira vez, que quer fazer o procedimento convencional, só de preencher e acabou, é o tempo todo. Essa conversão do paciente num paciente de Natural Up é uma conversão que às vezes demanda tempo, demanda paciência, da gente explicar para o paciente entender a metodologia e comprar nossa ideia. Porque nem sempre vai ser o protocolo mais barato na primeira intervenção. Mas se você pensar a longo prazo e fizer uma conta de padaria com esse paciente, num papelzinho, olha só, esse ano você ia fazer 15 ml, ano que vem você ia fazer 16, ano que o outro ia 17, e tem que fazer bioestimulador, tem que fazer toxina, tem que fazer isso. Você vai dar conta de fazer isso aqui tudo, esses anos todos? Pode ser que esse ano você esteja bem financeiramente, mas será que ano que vem você vai estar assim também? E no outro, o paciente, ele também tem problemas, ele também tem boletos, ele também tem imprevistos, e a primeira coisa que vai sair do radar dele é o procedimento estético, é a Nutella do carrinho do supermercado. Você faz uma compra que você levou R$300 para fazer uma compra, deu mais caro do que deveria, você olha para o seu carrinho e tem uma Nutella lá, é a primeira coisa que você vai tirar é a Nutella, que é desnecessário, a não ser que você precise fazer uma receita com aquela Nutella. Então, assim, é a Nutella. O procedimento que a gente está vendendo ali para o nosso paciente é uma coisa volátil. E esses tempos de crise que a gente tem passado, a gente culpa muito o mercado, né? Tá muito ruim, as pessoas não querem gastar dinheiro com estética porque tá todo mundo sem dinheiro. A gente bota a culpa no mercado, no paciente, mas a gente é o grande culpado disso. Porque se o paciente tivesse consciência, ele ia voltar em você porque ele ia ver isso como necessidade. Assim como ele volta para refazer os exames dele, que ele faz todo ano, assim como ele volta para poder fazer uma manutenção do cabelo, da unha, etc., ele vai fazer a manutenção da face. Agora, se ele não entende que isso é uma necessidade, ferrou, você vai ser a primeira coisa a ser cortada. Então, o Natural Up entra mais como um argumento de convencimento desse paciente do que como qualquer outra coisa. Vocês vão aprender a usar esse material de forma
paciente é o seguinte: a gente vai fazer um protocolo em você que é esse plano de tratamento. E aí a gente começa a entender perfis comportamentais dos nossos pacientes. Tem o paciente que vai querer ouvir o tratamento do zero até de hoje, 2026, até 2032, 2036, daqui a 10 anos, o que ele vai estar fazendo. E vai ter paciente que quer pensar só no hoje. Você vai ter que saber isso. Você vai ter que entender. Se esse paciente quer entender o que ele vai fazer até 2036, você vai explicar para ele: olha, esse ano a gente vai fazer isso. A minha estratégia é essa e a gente vai seguir dessa forma. Pode ser que mude aqui e ali, dependendo de algumas questões suas. A culpa está sempre no metabolismo do paciente, porque é a verdade. A gente não tem como saber exatamente quanto tempo vai durar a toxina, quanto tempo vai fazer o estímulo de colágeno, quanto tempo o preenchedor vai durar. E a gente vai volumizar a face desse paciente de forma com que ele tenha esse volume para ele. Regenerou é seu. Eu falo muito essa frase nos vários vídeos, né? Porque eu acho que o paciente entende dessa forma. Regenerou e produziu, o tecido é seu. Ele não vai embora igual o ácido hialurônico vai embora, vai virar água e CO2. Ele é do seu tecido, vai ficar aí para você. Enquanto você não envelhecer e perder essa estrutura, vai ficar com o rosto desse jeito. E para mim, tem trazido resultado na clínica. O que para mim é resultado é realização pessoal e profissional de paciente voltando e falando: Gustavo, faz mais de um ano que eu fiz esse procedimento. Não vai acabar? Eu falo: não, a gente vai só refinar agora. Não precisa fazer de novo. E ele vai te amar para sempre, vai te indicar todos os amigos. Então, a gente foi entrando lá atrás em preenchedores. Eu falei toda a tecnologia, falo isso toda hora lá nas minhas aulas de preenchedores, reticulação, reologia, propriedades de cada marca específica. Isso tudo para a gente entender que ácido hialurônico é tudo igual. No final de contas, ele vai virar água, CO2 e o material de reticulação, que é o BDDE, PEG ou DVS, vão ser metabolizados por vias que a gente ainda não sabe. Então, assim, eu vou começar a fazer um monte de preenchimento no meu paciente, 20, 40, 50 ml por ano. Para onde vai o residual de BDDE? Para onde vai o residual de PEG, de DVS desse paciente, que são os componentes químicos mais perigosos do preenchedor? Se fosse ácido hialurônico puro, meu bem, eu estava preenchendo todo mundo o tempo todo. Agora, a minha preocupação é o material reticulador, o agente químico reticulador, que faz com que o nosso paciente fique inflamando 10 anos depois do procedimento. A gente já viu casos de ETIP, de paciente que tinha feito um preenchimento labial há 3, 4 anos atrás, nunca mais tinha mexido e a boca, do nada, teve um ETIP. Do nada não, né? Baixa imunológica, teve uma sinusite, inflamação na face, mas teve um ETIP onde tinha um preenchimento há 4, 3 anos. O preenchimento já tinha ido embora há muito tempo. O que restou ali foi BDDE. Sinceramente, então, eu penso no meu paciente a longo prazo. E eu falo isso para ele. Eu dou uma desesperada no meu paciente. Eu falo: você quer preencher? Preenchedor é isso aqui, ó. A gente vai te dar o volume, só que é isso. A gente vai ter um fator químico dentro desse preenchedor que vai ficar aí dentro de você para sempre. Vamos regenerar? Vamos fazer um radiesse? Vamos fazer um material que vai ser totalmente metabolizado? E aí o paciente topa, embarca na minha. E ainda quando ele chega pedindo Sculptra, que eu tento explicar por que eu uso o radiesse, eu sempre consigo. Eu nem compro Sculptra mais. O paciente quer fazer Sculptra de qualquer jeito. Ou eleva, ou qualquer ácido polilático. Eu explico. Por A mais B, que um é plástico, o outro é biocerâmica. Idêntica ao que ele tem no organismo dele. E pergunto: o que você prefere? Plástico ou ossos? Gostei dessa. Plástico. É isso, porque você vai falar: é um polímero, cara. O ácido polialilático é um polímero. Ele tem uma composição que você olha, ela é quase um plástico. E a gente vai metabolizar isso de alguma forma. Ele não é aquela coisa natural,
como uma biocerâmica, que é a hidroxiapatita, que vai entregar para a gente um estímulo de colágeno por mecanotransdução. Ele vai causar inflamação. Então, eu não curto. Eu falo, olha, não quero te inflamar, eu não quero injetar plástico, eu não quero trabalhar com esse material, não trabalho, não faço. Quer fazer? Vai em outro lugar. Simples. Eu nunca perdi um paciente por isso. Inclusive, a gente tem uma questão de mercado que as pessoas acham que Zelmin é uma toxina mais fraca, né? E a gente tem essa resistência das pessoas falando que Zelmin não presta porque é toxina Xing Ling. Começa com X, né? Eles acham que é da China. Aí eu explico que é uma toxina alemã. Eu boto minha mão no fogo, eu falo, se sua toxina durar menos do que eu preciso, 2, 3 meses, eu te dou outro. Eu faço o outro com a toxina que você quiser. Mas eu vou te provar que o Dispor e o Zelmin têm a mesma eficácia. Só que a gente precisa ajustar a dose. E o meu paciente embarca na minha. Hoje eu só compro o Zelmin. Só estou usando. Por quê, Gustavo? Gente, porque é mais fácil. Estou trabalhando em 3 consultórios. Eu não preciso de geladeira. Poxa, isso já me ajuda muito. E outra, segurança do paciente. Imunogenicidade, eu não vou gerar efeito vacina, meu paciente não vai ter problema com a toxina a longo prazo. Ele fez uma toxina facial, deu na telha que ele quer fazer hiperidrose axilar semana que vem, eu não vou ter que esperar 3 meses para ele poder fazer um protocolo de hiperidrose axilar, palmar, plantar, que seja. Eu posso fazer o protocolo de destravamento peniano, por exemplo, com toxina botulínica. Então, o paciente fez a face, na outra semana, no dia da revisão, ele quer fazer outro procedimento com toxina, eu não estou preso. Como eu ficaria com o Dispor? Eu ia falar, olha, tem que esperar 3 meses agora, porque você foi exposto a uma dose alta, espera 3 meses para ser exposto de novo a outra dose alta, porque um destravamento peniano e uma hiperidrose axilar, a gente usa mais de 100 unidades de toxina. A face é tranquilo. Se fossem 2 protocolos faciais, a gente usa 50-50. Para mim, até funciona trabalhar com a outra toxina. Agora, protocolo corporal não tem a menor condição de trabalhar com outra toxina que não seja Zelmin. E aí a gente está começando a fazer toxina anal, toxina peniana, toxina de peridrose, toxina de palma das mãos, planta dos pés, virilhas e por aí vai. Então, olha a quantidade de toxina que a gente usa. Teve paciente já de eu usar 3 frascos no mesmo paciente. Você imagina eu usar uma toxina que tem imunogenicidade, né? Então, não é o ideal. Vamos lá, gente. Falei muito hoje, falei sobre todos os temas, dei uma passadona. Quero que vocês falem um pouquinho. Qual a data do curso de vocês? Eu quero ser monitora. Vamos para Volta Redonda, Renata? Eu quero ir. Eu tenho que me programar. Quando vai ser? É agora? Agosto. 30, 31 de agosto e 1º de setembro. Isso. Isso é domingo, segunda e terça? Sexta, sábado e domingo. Ué, 29. Não, então não é essa data. 29. 29 é um sábado. Aqui. Deixa eu ver certinho a data. É de agosto para setembro, né, doutora Carol? Finalzinho de agosto. 30, 31 e 1º? Não sei, 28, 29 e 30. Gente, porque aqui realmente a Renata tá certa. Então é 29, 30, 31? Não, porque eu tenho uma festa 29, por isso que eu gravei a data, é sábado. 29 é sábado? Então é 28, 29 e 30. Carol, a gente tinha combinado sexta, sábado e domingo mesmo, não é? Foi. Será que a gente não tinha visto a data de junho, julho? Deve ter visto o mês errado, então. Julho para agosto. 30, 31 e 1º. Sexta, sábado... Não. De julho. 31, 1º e 2. Não, de qualquer forma tá dando errado nossa conta. Tá. Vamos revisar isso com calma? Foi até bom a gente falar sobre isso aqui, porque eu ainda tenho que postar arte hoje. Gente, eu voltei de São Paulo às pressas, né? Vocês ficaram sabendo? Era para eu estar no Full Face hoje. Não, o que aconteceu? Meu gato deu Beyblade aqui. Cheguei, a cuidadora que veio cuidar dele, ela bota comida de manhã, dá remédio, bota comida à noite e dá remédio. Ele tá tomando remédio de 12 em 12 horas. Ele sempre ficou em casa sozinho, super de boa. Só que agora ele tá tomando um remedinho para poder controlar a tireoide. E aí
ela chegou, o gato tava desmaiado no chão. Caraca. E aí eu voltei louco no primeiro ônibus que tinha. Cheguei em casa, o gato tá internado ali na clínica aqui da frente. Enfim, e aí estamos aí, voltei, não fiquei, eu fiquei para assistir, para ficar no Full Face. Eu estaria de São Paulo hoje fazendo essa aula com vocês e logo depois eu iria para o Full Face, só que tive que voltar, então é isso. Eu tô aqui, eu nem dormi direito essa noite, pra vocês terem. Eu vim viajando à noite, cheguei de madrugada, foi caótico. Tadinho. Mas deu tudo certo. Tá dando. E o gato tá bem, tá vivo, tá comendo, já só foi algum efeito adverso da medicação que ele tá tomando, que é uma medicação nova, descompensou ele ficou com hipotensão. Ele é velho, né? Tem 14 anos. Então ele é um senhor que deu uma passada de mal sozinho em casa, não pode deixar o senhor sozinho em casa. Saudade do pai. A gente ficou uma semana fora, né? Ia dar uma semana amanhã. Então, tanto eu quanto o Vinícius, os dois estávamos em São Paulo. Geralmente a gente tinha costume de deixar o gato sozinho, né? Mas agora não pode mais, o gato é um velho. É um senil, tadinho. É um senil, tem que deixar um cuidador de idoso com ele. Ela não foi bom para os gatos. O meu também foi a mesma coisa, né? Postei lá no Insta. Sério? Que levar correndo ele para emergência. Mas deu tudo certo. O Rafael operou ele no dia seguinte. Vocês têm quantos gatos mesmo? 6. 6 vezes mais chance de dar um BO. Dá um B.O. Eu adotei um gato, meu gato fez 6 meses agora, já fico louco quando acontece alguma coisa. Pois é isso. Eles adoram dar susto na gente, né? O José, o Chihuahua, o cachorrinho, já deu vários sustos, é ótimo. É muito gostoso. Faça um plano de saúde para o seu pet, vale a pena. É uma delícia, eu não recomendo. Não tenham filhos. Felipe, vamos para Volta Redonda, Felipe. Vambora! Bora, gente. Eu quero saber a data. Eles não sabem a data para Olha só, organizar. é de agosto para setembro, se eu não me engano. A gente vai definir isso agora. Então não vai dar. Se for esse último fim de semana de setembro, de agosto, não dá. Tomara que seja julho. A gente vai descobrir, porque a gente teve que pedir pro dono da clínica, a gente já reservou a data e tudo. Eu só não tô sabendo quando que é. Quiserem, podem contar Eu vou olhar, né? Bem que ele me falou assim, ele falou, Carol, confere essa data, porque tá dando segunda. Vê aí, Carol, qual é a data, Carol. Vê qual é a data. Eu tô olhando aqui agora. Eu juro, a gente conversou, a gente ficou muito tempo para definir essa data. A gente definiu junto. Eu lembro que era final do mês. Estava no teu consultório? Uhum. Sim, a gente ficou um tempão para definir. Calendário de que ano que a gente viu isso? Olha só, agosto, realmente, se a gente quer pegar... Agora, deixa eu ver se a gente pegou julho. Vamos lá. É julho. 30, 31 e 1º. De julho. Ah, tá. 30, 31 de julho e 1º de agosto. Isso, exatamente. Essa é a data. Olha. Felipe, isso, vamos embora. Vamos para a Volta Redonda. Vamos embora. Olha só, eu tô falando sério. A gente precisa de monitores. Eu também. Fico lá para te contar, então. É o quê? Num dos cursos que você deu aula, eu era monitora, Gustavo. Sério? Sério. Lá no Júnior, quando você dava aula, eu fui monitora deles, que quase 6 meses. Gente, eu não me lembrava disso. Precisa de formação, amigo. Não, você só precisa dar segurança pro aluno que tá ali do tipo... É isso aí. Vai lá. Anestesia. Higieniza o rosto. Porque quando a gente tem monitores, o monitor fica ali do meu ladinho, principalmente quando é a primeira vez, vocês vão ver que eu peço para vocês não falarem nada que vocês não têm certeza. E a maioria das vezes vocês vão estar inseguros para poder falar as informações. Então vocês vão ver eu passando a informação uma vez e vocês vão replicar isso o resto do dia, porque a informação se repete o dia todo. Anestesia aqui, a marcação é assim, e deve ser feito dessa forma. Dali,
é o ponto de partida que você começa a se autodoutrinar também, né? Que você ensinando, você aprende 3 vezes. É o que eu falo. Para eu ensinar para vocês, gente, eu estudo muito. Porque eu me cobro, eu falo, eu tenho que trazer para eles o mais novo, o melhor, o que puder. Então, isso me faz estudar o tempo todo. Vocês me fazem estudar o tempo todo. E é assim que funciona. A gente vai tendo essa rede, esse ciclo. Eu forcei o Igor a estudar de ontem para hoje, ou o bichinho aí que trouxe um artigo incrível para gente. Não, eu fui ver o caso e falei assim, calma aí. Deixa eu ler um pouquinho melhor sobre. Fui estudar, fiz o dever de casa e encaminhei para o professor. Fez o dever de casa. Eu gosto. Porque quando eu abri o link, me parecia realmente um peeling de fenol. Eu falei, que isso, gente? E aí você falou, nós vamos falar sobre isso na aula. Eu falei, ué, ele vai falar sobre peeling na aula? É, o Hellboy, virou o Hellboy. Fiquei assim. Mas é bizarro. Porque aquele E ele post ele não foi aplicou. feito para profissional, ele foi feito para paciente, ele foi feito para captar paciente. Está. Então eu li o post todo, eu fui caçar artigos sobre, eu traduzi o artigo para mandar para vocês e assim nesse meio tempo para tentar entender e passar um pouco da técnica para vocês também. E a aplicação do laser, ela foi feita logo após? Logo após ou quanto tempo depois? Logo após? Foi imediatamente. É mesmo. Ali naquele vídeo, me pareceu que eles fizeram algum procedimento ablativo antes, fizeram a aplicação do silicone e depois o laser. Nossa, em cima da pele toda. Ui, Gente, que não tem como, gente. nossa, é E o tortura. paciente, assim, pleno, sem fazer Ah, uma devia estar careta. anestesiado, sedado, alguma coisa, né? Não parecia, estava ali de olho Sinceramente, aberto. laser de CO2 fracionado e outras tecnologias que são dolorosas do tipo, como, por exemplo, radiofrequência microagulhada, Morpheus, são procedimentos que o paciente faz em centro cirúrgico sedado. Inclusive, alguns pacientes fazem peeling de fenol em centro cirúrgico. Uhum. Vocês já viram isso. Então, é um procedimento doloroso. Eu não faria. Eu não faria em mim, eu não faria no meu paciente. Acho que é um risco desnecessário, a não ser que você domine muito a técnica e você queira ir para o mundo da tecnologia ou do peeling. Foca só nisso, porque é um nicho, é legal, é muito maneiro. Só que o meu foco é injetável. Por quê? Downtime. Paciente que... Gente, a gente vai começar a ter um monte de restrição. O paciente vai deixar de fazer procedimento com você porque não pode, porque tem um evento, porque não pode, porque tem não sei o quê, porque não tem trabalho. E aí você começa a se tornar um procedimento de uma única vez, que o paciente vai lá, faz e acabou. Querendo ou não, nossa clínica vive de recorrência, mas não da recorrência do mesmo procedimento, da recorrência do mesmo paciente que percebeu que deu para fazer o procedimento e trabalhar no dia seguinte. Então ele faz morrendo de medo, e depois ele volta falando, eu quero fazer tudo. Aí você que tem que segurar, falando, não, você não vai conseguir trabalhar desse jeito. Fala, Felipe. O laser de CO2, ele é apto a gente fazer com o dentista? Sim. A gente precisa ter uma formação a mais para poder trabalhar com laser, tá? Qualquer laser, inclusive. A gente precisa de habilitação em laser terapia ou laser. O cirurgião dentista agora está sendo obrigatório, principalmente para trabalhar com aquele... Meu Deus, endolaser. Uhum. Endolaser também está tendo uma regulamentação pesada em cima disso, então qualquer tecnologia que seja com laser, você precisa ter uma habilitação em laser terapia. Até para trabalhar com laser de baixa potência, para regeneração e tal, para ter no seu consultório, você precisa ter seu certificadozinho de laser. Entendi. Até o Lavien. Só que geralmente, quando a gente aluga a máquina, vem um profissional para fazer a aplicação. Fenol, peeling, na verdade. Fenol é só para médico, né? Fenol Fenol foi está proibido no Brasil. Tá A proibido. Anvisa não permite mais. Uhum. Existem primos do fenol, tá? E aí, o mais próximo do fenol que a gente tem hoje, inclusive, é o ácido trifluoracético, que é o ATA. É bem próximo. A gente tem ele disponível no mercado para uso, parecido. E a gente usa com frequência no consultório.
Eu, inclusive, joguei um fora esses dias. Ata é uma coisa que eu sempre tenho ali na geladeira para inverno e tal, só que ele vence, né? E aí estava vencido, eu joguei fora, tem que comprar outro para esse inverno, porque todo inverno eu compro um Atazinho. O Ata é muito legal para a gente trabalhar dentro das cicatrizes atróficas. Então agora tá chegando o inverno, vocês vão começar a me ver pegando um palitinho de dente e passando o Ata dentro da cicatriz de acne do paciente. Porque é com palitinho de dente, você passa algumas camadinhas ali e a cicatriz melhora muito. Eu dou de presente para o paciente, o custo é baixíssimo. Um vidro de ata custa R$30, você faz mais de 20 pacientes. Sobrando. Pode usar microbrush ao invés do palitinho? Microbrush pode ser, só que o palito às vezes é mais fino do que o microbrush. É aquela cicatriz já que é muito fininha. O microbrush às vezes tem aquele microbrush com cabeção, né? Então é complexo. E o microbrush, ele gruda, ele absorve muito. Então, às vezes, você vai colocar e a camada fica muito espessa. Então, com o palito de dente, a gente consegue uma camada bem mais controlada. A gente faz uma camada, depois 2 camadas, depois 3, até dar o frost, que a gente chama, que é ficar branco. Enfim, a gente vai falar de peeling, a gente vai falar de regeneração. Se vocês forem puxando, a gente vai falar de tudo. Mas eu quero mostrar uma coisa nova para vocês, então eu não vou falar muito hoje, não. Já estou falando muito. Eu vou mostrar para vocês aqui, gente, uma coisa. Esses são vocês. Gente, eu quero mostrar que agora nós temos uma novidade, que é essa maravilhosidade aqui, chamada Ampla IA. Eu vou só tirar essa tela, porque eu não estou conseguindo nem entender o que está rolando. A tela está ficando grande. Vou deixar pequenininha aqui em cima. O que é isso, minha galera? Eu quero que vocês todos sejam participantes desse produto. Então, todo mundo que está presente aqui hoje ganha acesso para fazer a implementação. Tá? Presentinho para vocês. O que a gente está fazendo? Isso aqui é uma plataforma para qualquer profissional de saúde. Não é só da harmonização. É o dentista, é o médico, é o enfermeiro, é a pessoa que quer automatizar a rotina clínica dele. Vocês já me viram trabalhando com inteligência artificial, provavelmente dentro do meu consultório, e como eu faço os processos acontecerem dentro da minha clínica. E eu vou ensinar isso na prática, ensinando você a implementar e usar todas as ferramentas. Então, a gente vai aprender a usar o GPT, o Cloud, o Gemini, o Perplexity e outros hubs para automação de operação, principalmente para facilitar o nosso dia a dia. E aí, o que isso pode fazer, tá? A gente pode facilitar nosso dia a dia para preencher prontuário de pacientes. Hoje o Clinicorp conta com ferramenta de inteligência artificial, mas a gente podia fazer isso de qualquer outra forma. A gente pode ter os documentos de forma digital para o nosso paciente assinar, para a gente não deixar de assinar documento do nosso paciente. Na maior parte das vezes a gente esquece, ou deixa de imprimir, ou não assina. Acontece, é raro, mas acontece muito. E muitas outras funções que vocês vão conseguir fazer o trabalho de 10 pessoas sendo uma. Hoje, na minha equipe, sou eu e a Joyce. Eu tinha uma equipe, um monte de gente que prestava serviço para mim. Financeiro, operacional, burocrático, e não sei o quê, e não sei o que lá, e blá, 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 blá. E no final de contas, não dava conta. Hoje sou eu e a Joyce. E a inteligência artificial sendo implementada cada dia mais dentro da clínica. Eu falo por experiência própria de como isso mudou a minha vida, a minha carreira, a forma como eu estudo, a forma como eu conduzo até os nossos encontros aqui. Porque tudo que eu estou falando com vocês está sendo transcrito, porque se fosse depender da minha memória, eu não ia lembrar de tudo que eu falo em todas as aulas, que eu falo muito, e dou aula o tempo todo, então eu não ia lembrar de tudo. Eu estou transcrevendo, assim como eu transcrevo consultas, assim como eu transcrevo avaliações online ou presencial, boto todas as informações importantes no prontuário do meu paciente e não perco nem 5 minutos. Porque a própria inteligência artificial que está fazendo a transcrição disso, no final da reunião, vai me dar um resumo do que a gente falou aqui. Na consulta, vai me falar o que foi feito durante a consulta, o que foi falado, o que foi combinado. Eu não esqueço de nada. A minha memória virou um HD assim, sem limites. Por quê? Eu estou transcrevendo tudo o tempo todo. Então, eu estou com dúvida do que eu falei da última aula, eu tenho lá um arquivo no meu Google Drive, que eu termino a aula, eu lanço lá, e aí eu pego esse arquivo, que tem todas as aulas que a gente já deu, e eu jogo na IA e falo assim, falei sobre isso hoje.
Beleza, joguei no arquivo. Depois, na semana que vem, quando a gente for ter outra aula, na outra semana, eu vou lá na IA e vou perguntar assim, o que eu falei para eles que eu ia falar na próxima aula? Ela fala para mim, você prometeu que ia falar sobre tal tema, doutora Carolina pediu para poder falar sobre isso, e o doutor Igor falou sobre aquilo. No final da aula, ela me fala quem participou, quem ligou a câmera, quem vai ganhar créditos, quantos créditos cada um vai ganhar. Então, por exemplo, vocês já perceberam que no final da aula eu sempre falo doutora Carolina Rocha, doutor Igor Sampaio, doutora Renata Ramos, doutor Felipe Panzeira vão ganhar R$150 porque participaram ativamente da aula com câmera aberta e microfone ligado. Isso está transcrito. No final, quando eu jogar isso na IA, ela já vai acreditar vocês no sistema, já vai fazer o resumo da próxima aula, e em 2 minutos eu estou com tudo resolvido. Enquanto eu resolvo minha vida, vou lá para dentro, tomar meu banho, me organizar para poder sair, porque eu vou fazer cirurgia daqui a pouco. Se fosse nos primórdios lá, a gente ia estar perdendo tempo. Eu ia gastar pelo menos meia hora escrevendo tudo que a gente falou hoje aqui. E preparando a próxima aula. Então, eu quero ensinar vocês a otimizar o tempo de vocês para que sobre tempo para o que é importante. Atender paciente e ganhar dinheiro. Então, não vamos perder tempo com burocracia, vamos usar a inteligência a nosso favor. E a inteligência, ela pode ser nata ou ela pode ser artificial. As duas juntas dá muito bom. Então, gente, é sucesso. As aulas ainda não começaram a ser gravadas, tá? A gente está em pré-venda, porque eu vou fazer uma gravação de aula com um case. Vai ser o caso da minha mãe. Eu vou automatizar os processos dela, da clínica odontológica dela, e mostrar como eu faço isso na prática. E aí vocês vão implementando passo a passo. Tipo, eu vou criar meu primeiro chatbot, eu vou criar minha primeira IA, eu vou criar minha primeira conta do GPT. Eu começo a aula assim, este é o mouse. Este é o teclado. Porque vocês vão ver, vai ser do básico ao avançadíssimo. Engenharia de prompt, fazer sistemas e... Esse site que eu mostrei para vocês fui eu que fiz. Todos os meus sites hoje fui eu que fiz. Os posts de Instagram que vocês estão vendo lá, lindos. Nossa, quem foi essa pessoa que fez? Foi a IA. Eu não pago mais, gente, para poder ficar... Eu pagava R$5.000, gente, numa pessoa que me cobrava para fazer 4 artes no feed, 3 edições de Reels. Toma banho. Eu demorava 15 dias, eu gravava o conteúdo, 15 dias depois eu recebia o conteúdo, eu nem lembrava mais que eu tinha gravado aquele vídeo. Aí eu postava no meu feed, eu já estava falando de outra coisa, minha cabeça já estava em Nárnia. Hoje, Felipe me ajuda lá da hora, Felipe, pega o celular. Doutor, chegou uma pergunta aqui. Me taca uma pergunta na minha cara, me faz a pergunta. Em 2 minutos, ele é prova disso. Eu jogo no aplicativo que chama Captions, ele faz a edição e os cortes do vídeo pronto para o Instagram e já me dá a legenda. Eu não gasto tempo nem pensando no que eu vou escrever na legenda do meu vídeo. Adoro Captions. Adoro. Então, assim, a gente tem coisas para ajudar a gente, ferramentas, por que não usá-las? Tempo, eu já falei várias vezes aqui, é o ativo mais importante que a gente tem. Tempo. Vamos otimizar o nosso tempo, porque sobrando tempo a gente consegue ganhar mais din-din, né? Produzir por 10 sendo 1. É o que o mercado hoje está fazendo. Se a gente não fizer isso, a gente vai ser substituído por quem faz. Tempo é dinheiro. Mais do que dinheiro. O dinheiro você consegue recuperar, o tempo não. Eu acho mais importante. Então, assim, o dia que você perdeu, gata, perdeu. Passou. Então, vamos otimizar a nossa vida, né? Vamos se ajudar. Então, galera, mantenho contato com vocês lá pelo grupo para combinar quem é que vai de caravana para Volta Redonda. Eu e Felipe, vamos embora. Igor, se organiza também, bora. Eu vou, hein? O Igor já tá... Renata. Eu tô lá. Eu deixei ele lá no caminho de mesmo, Volta Redonda da última vez. É Júlia. Eu tava indo para Petrópolis, eu dei carona pro Igor, deixei ele lá na Dutra. Foi na Dutra que eu te deixei? Foi. A gente passa pela Dutra, já cata o Igor ali, já sobe a serra e vambora. Vai ser uma delícia. Ai, gente, então tá. Para a próxima aula, eu queria continuar elaborando um pouquinho do pensamento de preenchedores junto com bioestimuladores. E vocês estão vendo que eu estou linkando uma coisa com a outra agora, né?
vamos voltar da base, porque eu acho que a gente precisa falar um pouquinho de toxina botulínica e tirar algumas dúvidas que podem surgir. Eu sei que toxina é sempre o primeiro tema que a gente começa a estudar, né? E a gente vai voltar lá em toxina para poder a gente começar a entrar em método de planejamento full face, natural up, fios de PDO e por aí vai, tá? Que são refinamentos. Então, próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre toxina botulínica. O que vocês tiverem de tema, de sugestão, de questão sobre o assunto, ou não, sobre qualquer outro assunto que envolva face, cabeça e pescoço, vocês tragam, porque é interessante, sempre legal a gente falar sobre. É uma cirurgia, é uma nova técnica, é um novo material, o que está surgindo novo no mercado. Vou aproveitar para trazer para vocês as novas toxinas que estão aparecendo, né? Existem novas toxinas surgindo aí, então eu quero atualizar vocês antes que seja tarde e chegue por outras vias. Eu acho importante eu trazer para vocês a visão científica antes de vocês terem a percepção comercial, né? Porque vai chegar um consultor em vocês a qualquer momento oferecendo uma toxina chamada Letbo, que veio inspirada no Labubu. Foi na época do Labubu. E é isso, né? Vamos deixar para falar sobre isso na próxima aula. Quero agradecer a presença de vocês todos aqui hoje. Já falei quem é que vai ganhar brindes hoje no portal, quem é que ganha créditos para poder trocar em produtinhos, em aulas práticas. Doutora Carolina daqui a pouco vai comprar meu carro. Ela vai ter a minha aula. Eu gosto mais de outro armário. Outro armário, então tá bom. Porque ela tá com tanto crédito que daqui a pouco ela tá fazendo renda ali dentro do portal. Ela tá vai ter o blog da Carol lá no portal. Vai ter. Gente, olha só, uma coisa que eu já soltei aqui nas entrelinhas várias vezes e até agora eu não vi ninguém, tá? Eu quero que a gente substitua nosso chat aberto pela comunidade que está dentro do portal. A primeira pessoa que fizer o post lá no chat do portal, na nossa comunidade, ganha um bônus. Eu não devia estar falando isso, mas eu deixei programado para o primeiro post relevante, porque eu que vou dar aprovar ou não nessa plataforma, post de resultado de antes e depois, depoimento sobre algum dia de mentoria, qualquer informação que vocês acham relevante, tá dentro da comunidade Ampla Facial, postem lá, porque vocês vão ganhar cashback, então vale a pena, tá? Eu tô falando isso porque eu sou amigo de vocês, eu gosto muito. Eu quero que vocês estejam comigo várias vezes na clínica para poder atender pacientes junto comigo, porque vocês sabem que eu gosto muito, né? Então, eu tento fazer vocês estarem mais comigo, só que me ajuda a ajudar vocês. Eu não posso simplesmente falar, oi, doutora, ganhou a mentoria. Não vai dar valor, vocês têm que merecer. Só quem mereceu que vai ganhar. A doutora Carolina está merecendo muito. Essa daí está se esforçando. Ela é a acumuladora de pontos do portal, tá? Eu digo sim, mas ela troca os pontos dela. Ela já trocou, ela tá com saldo quase zerado já, porque já trocou tudo. Então, já está começando a acumular Mas mais dinheiro, porque eu quero ganhar outra porta do armário. Olha só, mais 2 aulas eu acho que você ganha outra mentoria prática, se bobear. Então peraí. Eu acho que eu tô terminando um caso, porque eu fiz a toxina e fiz os preenchedores, e falta o bioestimulador, então eu vou terminar esse caso e vou... Dica, se você postar a etapa, você consegue ganhar por etapa. Não, peraí. Olha só, gente, fiz a primeira etapa, o planejamento é tal. Olha que lindo. Pega o GPT e pede para ele te ajudar a fazer o textinho, né? Manda um áudio, fala assim, olha, o planejamento é esse, eu vou fazer isso, o paciente comprou isso e eu vou oferecer para ela isso. Cria um textinho bonitinho, a foto de antes e depois do paciente ali, do primeira intervenção, já ganhou. Combinado. Fez a segunda etapa, atualização, galera, fiz a segunda etapa, ganhou de novo. Então, eu já tenho 2 bônus aí. Fábrica de dinheiro, tá? Estou ensinando a vocês a burlar o meu próprio sistema. Então, é isso, tá? Para quem assiste gravado, não tá valendo. Vou parar a gravação. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês hoje. Foi muito bom. Adoro sempre essa troca. Quero saber se alguém tem mais alguma coisa a falar nesses últimos minutinhos que a gente tem.
Só para informar que eu já encaminhei lá na plataforma no WhatsApp, não na plataforma no Defeitos, sem WhatsApp, defeitos. o artigo. Ô, Igor, posta na nossa comunidade, no portal. Vamos fazer o teste para ver se funciona. Vamos, vou encaminhar. Eu não sei se dá para subir PDF lá, mas depois a gente testa isso com calma. Eu acho que dá sim. Beleza. Beleza, É beleza. até bom, eu vou... Claudinho, verifica para mim, por favor, se dá para subir PDF ou arquivos além de fotos dentro do sistema, que o Igor quer saber. Pronto. Quando terminar a reunião, você vai ter a resposta. Tá bom. E aí, gente, mais alguma coisa? Não, Então, é isso. estou pausando aqui nossa gravação.